A ida ao especialista não tem assim uma idade definida. Agora, por exemplo, existe outro problema que é a hipermetropia. Muitas crianças têm. Por quê? Porque tem o olho um pouco achatado, né? Ou amassado. E as pessoas até perguntam assim, mas eu posso ficar livre desse problema? Se é hipermetropia, pode ficar livre sim, depois de um tempo. Não podemos dizer acertadamente sim ou não. Vai depender. Porque às vezes o olho é um pouco achatado e ao longo do tempo ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e ali o olho vai alongando. Então, à medida que o olho vai alongando, o problema de hipermetropia vai sumir. É o grau positivo que a gente fala, né? Aí, por exemplo, quando a gente chega lá nos 40 anos, aí é que a gente vai perceber algo assim, visivelmente, né, com você mesmo. Por exemplo, eu fiz esse teste comigo mesmo. Quando eu tinha 38 anos, é o chamado de presbiopia. Então, veja, você que está em casa. Quando eu fiz 38 anos, aí eu pensei assim, aos 40, a presbiopia vai começar a aparecer. E o que é a presbiopia? É o chamado e mais conhecido de vista cansada. O que é a vista cansada? Quando para perto você já não vê mais. Você tem uma dificuldade. Então, há uma necessidade, e as pessoas que estão em casa ouvindo agora, eu acredito que muitas já fizeram o teste, e fazem assim, ó, em vez de ver aqui, ver para longe assim, ó, tem que aumentar a distância para poder ver. A presbiopia, ela começa a aparecer aos 40 anos, 39, 40 anos. O que é que causa essa presbiopia? Exatamente a questão do cristalino do nosso olho. O cristalino é o quê? É uma lente natural que tem no nosso olho, criada por Deus, eu costumo dizer. Porque nós somos criaturas de Deus. Então, essa lente chamada de cristalino, ela está dentro do nosso olho. Então, essa lente ela é como uma sanfoninha, à medida que o tempo vai passando. Então, ela fecha, né, para ver para longe, para ver para perto, ela abre. E aí ela faz esse movimento. Não sei se o pessoal dá para ver. Perto, longe. E aí essa flexibilidade do cristalino vai perdendo a partir dos 40 anos. Então vai começando a dificuldade de ver para perto, que é a mais conhecida como vista cansada, que é a presbiopia. A necessidade de usar o óculos. Quando eu fiz 40 anos, eu pensei assim, eu vou fazer esse teste comigo mesmo. Eu vou ver se quando eu fizer 40 anos alguma coisa vai acontecer, né? E eu fiz esse teste. Ao fazer 40 anos, isso não é psicológico, é realmente fisiológico. Quando eu fiz 40 anos, eu percebi que realmente a minha visão teve um problema, teve uma dificuldade ali. E aí a presbiopia começou a aparecer. É tanto que para longe minha vista é 100%, mas para perto a presbiopia já me atingiu, assim como atinge milhões e milhões de brasileiros e pessoas no mundo inteiro. Uau, é realmente um negócio que eu pensava que a questão da visão ela era apenas por questões de não cuidado. Então, por exemplo, de ficar olhando para a televisão, mãe costumava dizer, sai de perto dessa televisão, vai prejudicar a vista. Eu achava que era nesse sentido aí, mas no caso, fisiologicamente, a partir dos 40 anos já começa ali problemas aparecerem. Sim. Vamos dizer que de 10 sobre 1, que é muito difícil realmente de sobrar um, né? Às vezes, até antes, aos 39 anos, nós temos pacientes que com 39 anos já desenvolveu a presbiopia. Entende? Então, veja só, é algo realmente fisiológico. Vai depender muito, mas a questão fisiológica conta bastante. Entendo. Indo para um outro lado agora, eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai ele costumava me levar para acompanhar ele, né? Lá em São Paulo tinham muitos mutirões da catarata, né? Juntava aquele monte de gente com catarata, a fila dava voltas e voltas, a gente passava lá mais de 8 horas esperando essa fila em pé para poder fazer.
E aí eu pergunto para você, a catarata, o que que ela é? A catarata, veja só, existem vários tipos, né? Por exemplo, existe a catarata congênita. Essa catarata, muitas vezes não, o bebê já nasce com ela. Por isso que é importante o teste do olhinho, né? É a catarata congênita. Existe a catarata que ela vem pela velhice, à medida que o tempo vai passando. O cristalino do nosso olho, ele vai manchando. Eu costumo dizer que é como um para-brisa de um carro, só que o para-brisa tem o limpador. E o cristalino do nosso olho não tem o limpador, né? Então, a lente do cristalino vai sujando, e aí a pessoa vai aos poucos vendo as coisas um pouco... elas dizem assim, uma fumacinha, principalmente no final da tarde. E aí vai aumentando. E existe a catarata que ela é desenvolvida através de um trauma, um acidente, por exemplo. Você bateu o olho, alguma coisa no olho e tal, e aí foi gerando a catarata. Tá entendendo? Uhum. Aí veja só, com relação a catarata, aí o caso é cirúrgico, né? Tem que ir ao oftalmologista para poder realmente fazer todos os exames e fazer a cirurgia, conhecida como cirurgia de catarata, né? E aí tem que fazer a cirurgia mesmo. E aí, fazendo a cirurgia, a pessoa volta realmente a ver. Por quê? O cristalino, na cirurgia, o cristalino é retirado e é colocado uma lente artificial lá. É tanto que quem faz essa cirurgia de catarata, e o pessoal que está em casa agora, muitos que fizeram, às vezes, podem perceber que ao longo do tempo, com 5 anos, 10 anos, a vista volta novamente a ter aquela cinzazinha. Aí elas pensam assim, o problema voltou de novo. A lente intraocular que foi colocada, ela tem uma sujeira. E aí precisa se fazer uma limpeza nessa lente. Aí tem que ir ao oftalmologista, o oftalmologista vai cuidar de tudo.